Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, uma jornada fascinante através de um dos livros mais importantes da história, o Evangelho segundo Mateus. Em menos de 10 minutos, vamos resumir e extrair as pérolas de sabedoria que Mateus nos deixou. Preparados? Então, vamos lá. Imagine voltar mais de 2000 anos para as terras poeirentas da Judéia. O povo judeu vivia sob a opressão do Império Romano, aguardando ansiosamente o Messias prometido, aquele que traria esperança e salvação. É nesse cenário que a nossa história começa. O autor Mateus era um cobrador de impostos, alguém desprezado pelo seu próprio povo. Mas sua vida foi transformada quando Jesus o chamou. E ele escreveu este evangelho com um propósito claro: provar para o povo judeu que Jesus de Nazaré era de fato o rei e Messias esperado. Mateus começa de forma única com uma genealogia, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que isso é tão importante? Porque ele está conectando Jesus diretamente às duas maiores promessas do Antigo Testamento. A promessa feita a Abraão, o pai da fé, e a promessa feita ao rei Davi. Desde a primeira linha, Mateus está dizendo: este é o herdeiro legítimo do trono. Logo depois, somos apresentados ao milagre do nascimento. Maria, uma jovem virgem, fica grávida pelo Espírito Santo. Seu noivo José, um homem justo, fica confuso e pensa em deixá-la discretamente. Mas um anjo aparece em sonho e revela o plano divino. O nome do bebê seria Jesus, que significa o Senhor salva. E ele também seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que mensagem poderosa! Desde o início, Mateus quer que a gente entenda: Deus desceu e se fez homem para habitar entre nós. No capítulo 2, a história se torna ainda mais intrigante. Magos, sábios do Oriente, seguem uma estrela e vêm adorar o novo rei. Eles oferecem ouro, incenso e mirra, presentes simbólicos que representam a realeza, a divindade e o sacrifício futuro de Jesus. Mas essa notícia chega aos ouvidos do cruel rei Herodes, que, com medo de perder seu trono, ordena um massacre terrível. Contudo, Deus protege a família sagrada, que foge para o Egito, cumprindo mais uma profecia: do Egito chamei o meu filho. Avançando para os capítulos 3 e 4, encontramos a figura marcante de João Batista. Ele surge no deserto com uma mensagem direta: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Ele preparava o caminho para o Senhor, e então o próprio Jesus vai até ele para ser batizado. Nesse momento, os céus se abrem, o Espírito Santo desce como uma pomba e a voz do Pai declara: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Logo após essa confirmação divina, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Por 40 dias, ele jejua e enfrenta Satanás, vencendo cada tentação com a palavra de Deus. Ele triunfa onde o primeiro Adão falhou. Agora, chegamos ao coração do Evangelho de Mateus. Os capítulos 5 a 7, o famoso Sermão do Monte. Jesus sobe a um monte e começa a ensinar: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Essas palavras viram o mundo de cabeça para baixo. Ele exalta os humildes, os que choram, os misericordiosos. Ele nos chama de sal da terra e luz do mundo. O Sermão do Monte não é sobre regras, é sobre a transformação do coração. É aqui que Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, a perdoar e a amar até mesmo os nossos inimigos. Nos capítulos 8 a 10, vemos o poder de Jesus em ação. Ele cura um leproso com um toque, acalma uma tempestade com uma palavra, liberta pessoas oprimidas. Cada milagre é um sinal de que o reino de Deus chegou. A doença, o caos e o mal perdem a força na presença dele.
E é nesse contexto que ele encontra Mateus, o cobrador de impostos, e diz apenas duas palavras: segue-me. E Mateus larga tudo para seguir o verdadeiro rei. A seguir, dos capítulos 11 a 13, Jesus começa a ensinar por parábolas. Histórias simples com significados profundos, como a do semeador, a do trigo e o joio e a do tesouro escondido. Com elas, Jesus revela os mistérios do reino. Ele cresce silenciosamente. Vale mais do que tudo o que possuímos e está sendo construído no coração daqueles que creem. Dos capítulos 14 a 20, o ministério de Jesus se intensifica. Ele multiplica pães e peixes para alimentar uma multidão. Anda sobre as águas e pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? É Pedro quem responde com a grande confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus também começa a prepará-los para o que está por vir, anunciando sua morte e ressurreição. Ele ensina que segui-lo significa tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Nos capítulos 21 a 25, Jesus faz sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho, exatamente como o profeta Zacarias previu. O povo o aclama, mas a tensão com os líderes religiosos aumenta. Ele purifica o templo, denuncia a hipocrisia e no Monte das Oliveiras faz seus últimos discursos falando sobre o fim dos tempos e a necessidade de estarmos vigilantes e fiéis até a sua volta. Os capítulos 26 e 27 nos levam aos momentos mais sombrios e dramáticos da história. A traição de Judas, a última ceia, a agonia no Getsêmani, a prisão e a crucificação. Mateus descreve o sofrimento do rei que, pregado na cruz, cumpre seu propósito final. Com as palavras, está consumado, ele entrega seu espírito. O véu do templo se rasga de cima a baixo, mostrando que o caminho para Deus está agora aberto para todos nós. Mas a história não termina na escuridão. O capítulo 28 é a explosão de luz da ressurreição. No terceiro dia, o túmulo está vazio. Um anjo anuncia a notícia gloriosa. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Jesus aparece aos seus discípulos, vitorioso sobre a morte. E antes de subir aos céus, ele lhes dá a grande comissão: ide e fazei discípulos de todas as nações. E nos deixa uma promessa que ecoa até hoje: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Evangelho de Mateus nos apresenta o Rei prometido, que veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ele nos convida a fazer parte do seu reino, um reino que não é deste mundo, mas que transforma o nosso coração aqui e agora. Se esta mensagem tocou o seu coração e te ajudou a entender melhor a palavra de Deus, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu gostei e, o mais importante, compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o amor e o poder de Jesus Cristo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.